Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Abigail. Eu vim falar sobre resolução de questões de Enem dentro desse esquema de 5 passos, que pode ser uma forma bastante prática da gente conseguir lidar com as questões de Enem num tempo muito menor, e é um procedimento que se aplica a todas as disciplinas que são cobradas durante o exame. Então, eu vou falar um pouquinho de cada passo. Eu tentei ser o mais clara possível nesse slide para vocês poderem entender do que eu estou falando, mas eu achei que seria importante eu dar uma explicação para a gente evitar problemas. Então, passo 1, em vez da gente ler primeiro o texto motivador, antes de qualquer coisa a gente tem que ler o enunciado. Por quê? O enunciado é dividido em 2 partes. Ele sempre tem uma afirmação e em seguida ele tem o comando a ser desenvolvido na resolução da questão. Então, a primeira parte, que é a afirmação, ela delimita ou ela aponta para qual parte do texto a gente tem que prestar mais atenção. Isso simplifica a nossa leitura, agiliza a leitura do texto motivador. Então, depois que a gente faz essa identificação na leitura do enunciado, indicando qual é o ponto do texto que a gente precisa prestar atenção, aí a gente vai para o passo 2, que é a leitura do texto propriamente dita. Porque nessa leitura, sabendo o que a gente precisa buscar, a gente não vai perder tempo com partes que não nos interessam. A gente vai conseguir ler o texto, ter uma ideia do texto de maneira geral, mas a atenção vai direta para o tipo de informação que precisa ser encontrado. Então, por isso o segundo passo é ler o texto procurando o ponto que foi indicado no enunciado nessa primeira afirmação. O terceiro passo, aí sim, mesmo antes de voltar ao enunciado, é ler as alternativas, que também são divididas em 2 partes. E normalmente, quando a gente faz esse momento de leitura das alternativas, a gente vai observar se essas 2 partes das alternativas são coerentes entre si, porque muitas vezes elas não são. Então, às vezes, a primeira parte da resposta faz uma observação de um ponto, né, por um ponto de vista, e a segunda parte faz uma observação de um ponto de vista completamente diferente. Então, não há coerência entre as 2 partes. Quando a gente faz a leitura das alternativas antes de levar em consideração a coerência, né? Antes de pensar na resposta em si, a gente vai observar a coerência e já elimina questões que não têm menor condição de serem respostas. Normalmente a gente elimina no mínimo 2 alternativas aí. E aí a gente vai para o passo 4, que é reler o enunciado e observar os verbos de comando que estão na segunda parte do enunciado e que vão indicar o ponto exato que precisa ser desenvolvido. Qual é a ação que precisa ser feita mediante o texto original. E por último, a gente volta às alternativas, porque a gente já fez a leitura do texto. Caso seja necessário, a gente pode voltar ao texto também. Mas, normalmente, depois de ter feito essa observação dos verbos de comando da segunda parte do enunciado, o passo 5 é encontrar quais inícios de alternativa, principalmente, têm a ver com os verbos de comando que aparecem no enunciado. Então, esse é o primeiro vídeo que mostra, teoricamente, como se resolve a questão do Enem, todas as questões do Enem. Depois, sendo necessário, eu faço um vídeo já de solução de questão, tá bom?